Bora lá, galera, vamos acompanhar o que o Gaciba falou sobre a arbitragem do jogo entre Olímpia e Flamengo e também sobre aquele lance do impedimento do Gabigol, né, contra o Olímpia, né, que acabou sendo anulado o gol do Flamengo, né. Flamengo acabou que, em tese, né, foi prejudicado, né, o Flamengo não jogou nada, né, mas em tese foi prejudicado, né, mas vamos acompanhar aqui o áudio do VAR, né, e o que também a galera aí da imprensa esportiva estão falando sobre esse jogo e sobre a arbitragem do Flamengo. Conforme o professor disse, mais do que tudo isso, né, o Flamengo foi campeão, né, em 2 edições, com muitos jogos apitados pelo Roldan. Né? É conflitante, né? A gente sabe que numa entrevista no momento de desclassificação, o atleta fica muito nervoso e acaba, né, querendo passar a responsabilidade para terceiros. E ele começa a entrevista dizendo assim: diz, olha, tivemos muitos erros no jogo, mas é muito fácil apontar os erros dos outros. Agora, eu quero apontar o do árbitro. Entendeu? Então é alguma coisa assim. E daí até qualificar isso como um roubo, eu acredito que o Gabriel vai ter fortes problemas, porque a Conmebol não tem um tribunal de julgamento pelo que foi dito. Ela tem um tribunal de penas. E ele não só acusa o árbitro por roubo, não por erro, né? Ele acusa a Conmebol por uma armação. Né? Claramente ele deixa dito isso, né? Que teria, olha, o fato do Olímpia viver aqui do lado, a gente sabe como é que funciona. Então, realmente foi, acredito eu, que tenha sido extremamente infeliz a entrevista dele e creio eu, pelo que a gente conhece do histórico, que terá consequências para o atleta. O Gabriel pode estar se colocando numa situação bem delicada pela declaração que ele deu. Se fosse assim, então o Olímpio, o Cerro Porteño estavam todo ano na final da Libertadores, o Libertad, porque a Conmebol é lá. E um dos motivos da Conmebol ser lá, claro que tem os outros motivos políticos todos, mas um dos motivos de ser lá é justamente fugir dessa coisa de Brasil, Argentina e Uruguai, que são os países sempre mais pesados, historicamente, no continente, né? Se fosse assim, o campeão era paraguaio todo ano, o Cerro Porteño nunca chegou nem numa final. É verdade. A gente tem áudios do VAR, é sobre o gol anulado do Flamengo. Gol do Vitor Hugo. Então vamos. Do Vitor Hugo ou do Gabigol? Vitor Hugo. Do Vitor Hugo com passe do Gabigol, é isso. Vamos lá. Posible fuera de juego, no la toca. Pelota. Posible fuera de juego ese, después posible fuera de juego. Ya, las situaciones fuera de juego. Perfecto. Tengo 3 marcadas. 16.50, dame la 16.50 primero. Dale, dale. Dale. Dale, adelante. Perfecto, Alexander. Dale, adelante. Quiero buscar el primero, el fuera de juego, el número 10, que es lo que sanciona. Es el que está sancionando. Ese. No se reanuda, juega el balón. Aquí, quiero ver si toca el balón. Si lo toca, está en clara posición fuera de juego. Dame una corta. No. Dale. Tapó el balón. Ahí está, perfecto. El pie del rojo la juega ahí. Dame otro ángulo para asegurarme que sea el pie del rojo. Dale. En el arquero veo. Perfecto. Deme ese contacto. Deténlo ahí en el contacto y 16.50. Dame la línea. Comparto. Perfecto. Deténle la línea. Voy a hacer la señal acá. Vale, Wilmar, estamos terminando. Danos un segundo más, por favor. Que aparezca la línea en el aire que está transmitiendo. Píchame la línea. Ya, y trazamos la línea al defensor. Súbele. Al suelo y le subimos hasta el hombro. Perfecto, el jugador que está atrás del penúltimo, le subimos hasta el hombro y la guardamos y queda Gabigol claramente en posición fuera de juego con una línea. Confirmo. Y dale play. Roldán puede reanudar posição fora de jogo. É um lance difícil, pelo menos na minha visão. Eu ontem fiquei muito em dúvida, né? Mesmo depois de acompanhar o replay. Qual a sua análise, Leonardo Gaciba, sobre o lance e sobre a conversa ali da arbitragem, dos membros da arbitragem, da arbitragem de vídeo, para tomar a decisão? Eu acho que algumas coisas devem ser deixadas bem claras. Em primeiro lugar, esse vídeo tem aproximadamente 1 minuto e 20. A decisão do campo demorou por volta de 4 minutos e meio para que fosse tomada a decisão, para que fosse informado ao Roldan para fazer o reinício que a decisão estava correta. Eu acho que eles tiveram problemas, pela experiência que tenho, tiveram problemas no início com as linhas de impedimento, logo no início do coisa. Claramente o vídeo ele é cortado, né, e se coloca como se fosse uma sequência.
né? Mas o mais importante, obviamente, né, os problemas que tiveram ou não, é a decisão final da arbitragem. Algumas coisas que chamam a atenção de quem trabalha com a parte técnica, né, a parte de arbitragem. Primeiro, o árbitro assistente número 1 claramente informa, fora de juego de número 10, né? Para o campo, a decisão foi impedimento do Gabriel. Impedimento do Gabriel. E aí que vem o trabalho da parte da cabine. Qual era a grande dúvida da cabine? Qual foi a origem da jogada antes da participação efetiva do Gabriel na jogada? Né? Quem tinha tocado a bola? E aí eles buscam ângulos, giram, né? Param no momento do contato com a bola e giram a imagem para ver se era o atleta, eu acho que é o René, né? O atleta do Flamengo que toca a bola, né? Quem é que toca? Se é um defensor, quem é que joga? É isso, o Ayrton, né? Para ver quem é que tocava, se era o Ayrton ou era o jogador paraguaio. Que dependendo do ângulo que se olhar, a gente não tem essa certeza, né? Agora, já essa câmera aí, para mim, ela é muito clara, que é um biquinho do Ayrton Lucas na bola, né? E aí, com esse contato do Ayrton Lucas, o Gabriel passa a estar envolvido em jogo ativo, porque ele participa efetivamente da jogada, então o impedimento se dá nesse momento. Aí, o que é legal falar a respeito da regra, né? Independente se essa bola foi chutada contra o Ayrton Lucas ou o Ayrton Lucas tocar a bola é passada ou tocada por um atacante, né? O atacante não tem que ter intenção de passar a bola, não tem que fazer o passe. Se a bola raspar nele, tocar nele, aquele ali vai ser o momento que vai ser feita a linha de impedimento para mostrar se o jogador está adiantado ou não. Ou seja, dando essas explicações, eu acho que fica claro que a decisão de campo foi correta e o trabalho do árbitro de vídeo foi legal pelo fato dele buscar todos os ângulos para ver de quem realmente era a origem. A dúvida da posição de impedimento do Gabriel não existia, da participação do Gabriel na jogada. A dúvida desde o início é qual foi a origem da jogada, né? E a imagem fechada mostra claramente que foi o Ayrton Lucas que tocou na bola, né? Consequentemente, né, o impedimento foi bem marcado logo ao final do jogo. Repito o que eu disse agora há pouco, ontem mesmo, depois da repetição do lance, eu continuei em dúvida. Agora eu digo que não tenho mais dúvida, porque um dos ângulos ali mostrou que o toque foi realmente do Ayrton Lucas, pelo menos para mim. Alguém é que ficou com dúvida? Para mim também faltava isso, faltava a certeza de que o toque tinha sido do Ayrton Lucas. É uma imagem muito difícil, né? Ontem na transmissão, né, o Gaciba, o Simão até falou que mesmo que não tivesse tocado por participar da disputa de bola, já poderia configurar um impedimento. Por disputar a bola. No caso do... o caso dele não, né? No caso Gabigol, dele não, porque aí tem uma segunda origem, né? Tem uma outra disputa e aí eles olham nessa imagem, a primeira coisa que o árbitro de vídeo... Perdemos o áudio. E a partir do momento que ela... Voltou agora. Repete, por favor, Gaciba, que tinha caído um pouco o seu áudio. Pois não. O que é a primeira interpretação do árbitro de vídeo? Há falta cobrada para dentro da área, há um lançamento para dentro da área e o Gabriel, né, tenta alcançar essa bola. Ele não consegue alcançar e o Ayrton Lucas entra por trás da defesa, né? A primeira coisa que ele vê é, houve o contato do Gabriel com a bola ou não? Não houve. Aqui não há impedimento. E deixa o lance seguir. Posteriormente, há uma disputa dos jogadores, né? E aí a gente tem que perceber quem faz a origem, né? Quem dá origem ao lance, né? O que o Simon fala na transmissão é o seguinte: se o jogador realmente tivesse aí disputando a bola, né? Ele tivesse ali disputando a bola, não tivesse domínio dos seus movimentos, já poderia ser considerado impedimento. Mas me parece que dentro da cabine eles tinham a sensação de que se o jogador paraguaio tivesse jogado a bola, empurrado a bola para o Gabriel em posição de impedimento, eles considerariam uma nova origem. Me parece que é esse o raciocínio dentro da cabine, né? Por todo o raciocínio que foi construído, né? Mas claramente aí no caso, quando tem o toque do Ayrton Lucas, aí acabou a interpretação. E do Gabriel, esse é o mais interessante. Mesmo que o Gabriel não tivesse tocado na jogada, seria considerado impedimento, porque ele está dentro do contexto da jogada, claramente está envolvido na jogada e, por consequência, envolvido em jogo ativo. Entendi. É muita gente ali, muito confuso, muito né? pé junto. Muito confuso. Às vezes a gente interpretar, analisar, enfim, um lance de impedimento, muitas vezes é fácil, outras vezes é difícil, ainda mais com tanta gente ali perto da bola, mas deu para ver que realmente o gol foi corretamente anulado.
Em relação à expulsão do Sampaoli, Gaciba. Aí eu fico com a sensação que, em primeiro lugar, né, essa é uma prática do Sampaoli. E me pareceu muito claro que o que incomodava ao quarto árbitro, e por consequência ele leva essa informação ao Roldan dentro do campo, né, o que incomodava ele era o fato do Sampaoli sair seguidamente da área técnica. E isso ele faz. Né? Realmente é uma prática do Sampaoli que não é coibida pela arbitragem aqui no Brasil, que não era coibida pela arbitragem em outros campeonatos. O Sampaoli não respeita o limite técnico da área. Ele caminha daquela maneira que ele caminha na beira do campo e vai saindo da área. E isso estava incomodando o quarto árbitro. E a primeira chegada do Roldan, o Roldan faz passo a passo, o Roldan deixa claro que ia expulsar ele. Porque ele vai fazendo passo a passo. Primeiro ele chega, conversa com ele, diz, olha, o limite da área técnica você tem que respeitar, senão você vai lá para cima. Isso é claro o que ele diz, né? E diz assim, ó, no mas, né? Que é um negócio, ó, acabou. Né? O no mas é nada mais do que o acabou em espanhol. Então o Roldan faz essa advertência e diz para o Sampaoli, acabou. O Sampaoli olha para o reserva como quem diz assim, pô, você está implicando comigo. Né? Isso é muito claro, né? Para o quarto árbitro. E me parece que o Sampaoli continua com essa situação e aí o Roldan vem e faz o sinal de linha pontilhada para apresentar o cartão amarelo para o Sampaoli. E o Sampaoli estava naquela adrenalina que é normal dele, né? Que ele realmente é um treinador intenso, né? Ele fica na beira do campo de uma forma muito intensa e ele volta para o segundo tempo incomodado com o cartão que recebeu e vai lá e conversa com o reserva. E aí assim, cara, assim como as equipes se preparam para o segundo tempo, a arbitragem também se prepara. O papo dentro do vestiário deve ser o seguinte, olha, o Sampaoli está no limite para mim. Está no limite? Não, está no limite. Olha, nós já fizemos uma advertência verbal, já fizemos uma advertência com cartão amarelo. Né? Então, se ele fizer de novo, qualquer tipo de atitude que ele faz, ele vai ser expulso do jogo. Né? Vai receber a segunda advertência. E me parece que voltam exatamente com esse cuidado. Né? Claramente o Roldan estava mais preocupado. Até porque no momento que acontece a expulsão, me passa a sensação de rigor. Me passa a sensação de rigor. Se não se construir toda essa história como tudo aconteceu, me passa a sensação que o árbitro foi extremamente rigoroso. Poderia tranquilamente ser relevado, como é relevado em muitas situações, em especial dentro da Libertadores. Você destacou bem, ficou claro para quem acompanhou o jogo ontem, né, que o Roldan ele chega e vai bem pertinho do Sampaoli, assim, quase no ouvido, conversa com ele, avisa, né, e ele continua. E a minha visão, minha opinião, é que alguns técnicos, eles ficam o jogo inteiro, quase todos os jogos, mais preocupados, desculpe o termo, encher o saco da arbitragem do que preocupado com o seu time. E aí, eu incluo aí, senhor Jorge Sampaoli, que fica enchendo o saco da arbitragem o tempo inteiro, senhor Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, senhor Fernando Diniz, seu Mano Menezes, fica o tempo inteiro. Eu cansei de ver isso. Até o Dorival, que é considerado bonzinho, tá numa fase também. Sabe, fica o tempo inteiro. O árbitro já... Galera, realmente, né, esse negócio aí de técnica reclamando com a arbitragem tem acontecido muita frequência, principalmente o Abel. O Abel, quando ele não ganha, ele sempre fala que foi garfado, que a arbitragem prejudicou, mas quando ganha tá tudo certo. Entendeu? É só quando perde, esse é o problema, né? E a arbitragem só tem erro quando a equipe perde. Se o Flamengo ganha esse jogo contra o Olímpia, ninguém ia falar de arbitragem. Ninguém ia falar que teve erro, que teve que... Né? Porque como não foi impedimento, né? Beleza. Né? E como foi impedimento, né? Não foi gol, foi invalidado, né? Mas se o Flamengo ganha, faz aquele gol e ganha, eu garanto que o Gabigol não ia reclamar de arbitragem. Nenhum jogador ia reclamar de arbitragem, entendeu? Esse é o grande problema, né? Que só reclama quando perde, quando ganha não reclama. Aí o Flamengo não jogou nada, não adianta o jogador ficar reclamando. São Paulo foi péssimo, São Paulo é péssimo. Péssimo na substituição, muito fraquinho. Tem percepção nenhuma de jogo, o cara faz umas mudanças que não tem nada a ver, não coloca os jogadores que tem que colocar e é isso aí. Agora o Flamengo vai ficar até o final do ano aí, o Flamengo vai ter um dos piores anos aí desde 2019. O Flamengo esse ano não conquistou nenhum título e tá no caminho aí para não conquistar nenhum título nesse ano de 2023.